se eu teria alguém que fez, né, ou que tenha realmente como falar isso agora, assim, de uma maneira rápida. Eu queria um voluntário, se fosse possível, para dizer isso. Qual o seu senso de legado na Adamar? O que está escrito aí, olha, declaração de legado para a organização. No longo prazo, que você gostaria mais de ser lembrado na Adamar no futuro, pelo que você agregou de valores? Tem alguém que pode contribuir? Agora é o momento de silêncio. Aquele momento que a pessoa está se encorajando, né, para falar. Ok? Um de cada vez. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou manter... Ah, olha, tem o Jairo. Nossa, o Jairo me salvou. Bom dia, não tem problema não, a gente salva sempre alguém. Isso aí, Jairo, obrigado. Vou botar aqui só um pouquinho. Não, eu pelo tempo de companhia que eu tenho, estou fechei 34 anos de companhia. Uau! E passei pelo departamento comercial e eu acho que um legado que eu entendo que posso deixar e estar firme dentro da companhia foi quando ocorreu a fusão das duas companhias e eu fui convidado a participar do departamento de marketing, que deu início a um departamento de marketing que está estruturado até hoje. Então, fui gerente de marketing do Cerrado todo, na época de soja, teve os colegas que foram gerentes de outros territórios, né? E ali se começou a se estruturar toda a questão de companhia, de participação de mercado, de crescimento, de posicionamento de produto. Então, eu posso afirmar que participei desse processo, né? Que é um legado que está hoje até hoje, né? Que as pessoas estão hoje se fortalecendo dentro do departamento de marketing, e eu pude participar desse processo, que foi a criação de um departamento dentro da companhia, né? Que legal. Então, eu posso dizer que esse legado realmente eu fiz parte, né? Uau! Da história dessa empresa, né? Muito obrigado, Jairo, por contribuir, porque é isso aí, eu acho que essa clareza, tá, pessoal, de aportar valor para os projetos que nós temos na nossa vida pessoal e profissional faz toda a diferença. Não só para aumentar a nossa resiliência, mas também fica muito mais fácil você se tornar uma pessoa mais produtiva, mais efetiva. E é disso que nós vamos falar hoje. Mas nós vamos falar hoje sobre esse assunto de um ponto de vista extremamente, eu diria, atual da ciência. Por quê? O que a ciência está descobrindo é que as pessoas que são muito produtivas, elas entram de uma maneira recorrente num estado de consciência chamado flow. Então isso é um estado de consciência, pessoal, é fluxo. Para começar a falar desse assunto, eu vou pedir que você imagine o seguinte: quando foi nos últimos dias de trabalho, uma semana ou 2 semanas, que você sentiu que o seu trabalho estava fluindo muito bem? As coisas estavam, nossa, está tudo dando certo, as coisas estão fluindo. Esse é a experiência do flow, né? É o mais alto nível do desempenho. Então vamos passo a passo construir o entendimento do que é o flow, porque eu tenho certeza que vocês já entram em flow. Mas a ideia aqui é melhorar a nossa compreensão de como aprimorar essa experiência e trazê-la mais para o nosso dia a dia, porque ela está relacionada, pessoal, não só com resultados melhores, mas com sentir-se bem enquanto entregamos esses resultados. Isso se tornou, eu diria assim, um assunto central da gestão pós-moderna. Os grandes tratados de liderança que estão surgindo agora, que estão apontando para o futuro, dizem que não basta mais a pessoa entregar resultados, mas como ela se sente nessa entrega faz toda a diferença, porque é o que vai dar sustentabilidade para o futuro dela. Então vamos explorar esse assunto um pouco mais. Olha, primeiro, pessoal, eu quero fazer uma distinção. Como a Gabriela falou, eu trabalhei 11 anos com a Franklin Covey. Dr. Covey gostava de fazer essa distinção. Ele faleceu em 2012, entre o tempo Cronos e o tempo Kairos. Na verdade, isso vem dos gregos, não é dele, né? Os gregos diziam isso: o tempo pode ser visto como uma experiência objetiva,
Cronos, por isso a gente usa cronômetro, a gente mede o tempo. E Kairos. Kairos é uma experiência subjetiva, é uma experiência da consciência, como eu me sinto enquanto estou vivenciando aquela experiência, cujo tempo é um tempo psicológico, né? Então nós vamos olhar os dois lados aqui hoje, tá, pessoal? A primeira metade é para olhar para o Cronos, a segunda metade é para olhar para o Kairos. O que fazem as pessoas que usam muito bem o seu tempo no tempo Cronos? Né? São 4 itens, vou ser bem direto em cima deles. Olha, pense no seu caso. Primeiro, tem objetivos muito bem desenhados. Começa por ser poucos objetivos. Quanto mais a gente pesquisa esse assunto, mais nós descobrimos que uma pessoa que tem muitas metas, muitos objetivos, em qualquer área da vida, ela vai começar a ter dificuldade de foco, de concentração e de uso das suas energias para aportar mais valor, né? Então, poucos objetivos que façam muito sentido, de preferência que estejam atrelados àquela sua estrela guia, né, que eu falo, que é a sua missão de vida, a sua declaração de legado, e que sejam muito claros e detalhados. Por exemplo, vou dar um exemplo meu, mas se alguém tiver um exemplo seu, pode dar também. Olha, em 2019, eu resolvi escrever um livro, que é o Ser ou Não Ser. Então, eu quero dar esse exemplo claro. Por quê? Porque ele tem a ver com a missão da minha empresa. Minha empresa tem como missão estimular o desenvolvimento do potencial integral das pessoas. E para mim, escrever esse livro em 2019 era uma questão essencial de tangenciar e transformar em algo muito concreto a missão da nossa empresa. Então eu me programei no ano 2019 para não parar de fazer tudo que eu já faço, porque eu faço a gestão da empresa junto com a minha esposa, eu dou aulas quase todos os finais de semana, eu crio conteúdos, eu treino professores, então tem muitas atividades. E a ideia era não parar essas atividades, mas escrever esse livro. Então, o objetivo claro, e eu sabia por que estava apontando para aí. Então a minha primeira dica é, comece o ano olhando para pelo menos um projeto que vai diferenciar você dentro da Adamar e no próprio mercado, ou seja, o que você vai aportar esse ano que vai diferenciar você naquilo que você já faz, o que pode aproximar você do legado que você quer deixar dentro da organização. O segundo ponto é transformar esse objetivo em tarefas específicas. É conhecido o nome, né, pessoal? Mas nem todo mundo faz. Uma coisa é entender, outra coisa é praticar. Quantos de nós transformamos os nossos objetivos em cronogramas? Cronograma vem de cronos, tempo objetivo, olha. Então é transformar o objetivo em tarefas desdobradas a partir do objetivo e alinhadas às nossas forças pessoais. Então, por exemplo, na época de 2019, estou dando um exemplo aqui, olha, eu criei um cronograma para não só escrever o livro, mas revisar o livro e publicar o livro. Incluí aí outras pessoas, foram parceiros, colegas, pessoas que me auxiliaram nesse projeto, convidei algumas pessoas para me ajudarem, né? E montei o cronograma. Então, se uma pessoa tem um objetivo claro e transforma isso num projeto, né, existem projetos muito sofisticados, mas às vezes não é preciso fazer um projeto sofisticado, basta que você tenha um cronograma bem montado, né? Você vai ter muito mais chance de atingir. Pesquisas mostram, pessoal, que as pessoas que não transformam seus objetivos em projetos bem desenhados, elas têm tipo 15, 20% de chance de atingir esse resultado. E aquelas que transformam os seus objetivos em projetos claramente bem desenhados e com tarefas bem desdobradas, elas aumentam isso para 70%, 75% no atingimento. Então isso, e partindo de mim, né, quando eu quero fazer, quem vai me segurar? Se eu conseguir montar direitinho, né, o meu projeto para ser realizado. Bom, terceiro aspecto, talvez o mais difícil, e isso vocês também vão ver lá no 7 Hábitos, eu estou conectando vocês para o que vem aí para frente, é a questão de saber fazer a gestão das prioridades. Porque, pense no meu caso, eu com tantas atividades a fazer, né, inclusive a minha vida pessoal também, né, e querendo assim, mas eu quero achar um tempo no meio desse ano para realizar isso. Eu vou ter que fazer uma gestão de prioridades. A cada dia e a cada semana, eu vou ter que lidar com excesso de demandas e dizer não para algumas demandas e dizer sim para outras para garantir que esse meu objetivo seja realizado. Então, naturalmente, eu tinha que usar algum critério. Vocês vão ver um critério bem legal no 7 Hábitos. Eu vou dar aqui um critério mais simples aqui, que é o seguinte, olha, o critério do essencialista.
O essencialista, ele pensa assim, olha, é melhor ter muita energia colocada em poucas atividades do que colocar a energia em muitas atividades. Para isso, ele vai ter que usar algum critério, como eu falei. O critério mais básico, pessoal, e mais poderoso que eu conheço ao mesmo tempo, foi criado por um economista italiano chamado Pareto. Alguém já ouviu falar da lei de Pareto? Olha, 20% das atividades que você faz geram 80% dos seus resultados. Eu vou falar de novo, olha, de tudo que você fez nas últimas semanas, 20% dessas atividades, elas tiveram muito mais importância e valor do que os outros 80%. O que o Pareto descobriu é que isso é uma espécie de lei que se repete na nossa vida em todos os aspectos, né? É bem interessante, inclusive existe um livro chamado A Lei de Pareto, que explica como ele descobriu essa regra e como aplicar essa regra para aumentar o valor na nossa vida. Então o que eu fiz foi fazer o seguinte, olha, eu trabalhei naquele ano de 2019, ficando muito atento ao que era Pareto, ao que era 20-80, e dizendo não para tudo que não fosse, né? Como é que seria o seu caso agora, pessoal? Eu gostaria que você refletisse e compartilhasse. Olha, quais são as atividades 20-80 do seu trabalho atualmente? Se você tem um senso de legado, como o Jairo, fica até mais fácil, porque você vai comparar com o senso de legado, mas o que não estiver dentro do senso de legado, talvez não seja realmente importante. Se você não tem um senso de legado, às vezes é mais difícil determinar. Mas mesmo assim eu gostaria que você pensasse, anotasse, eu vou dar uns minutinhos para você fazer uma anotação individual, depois eu vou colocar vocês em trios, pessoal, para vocês discutirem isso aí, olha. Quais são as atividades que são 20-80, ou seja, que são realmente Pareto, que 20% do seu esforço leva a 80% do seu resultado atualmente, no cargo que você exerce dentro da Adamar. Silêncio para vocês pensarem. Uns minutinhos. E aí, pessoal, será que vai ter alguma coisa por aqui hoje? Quem está falando? É o Marcelo Ferreira. Começar? Oi? Dá para começar? Eu vou montar as equipes agora, Marcelo, para vocês conversarem em trios, entendeu? E a pergunta é aquela que eu já lancei. Quais são as atividades 20-80, né? Que vocês têm hoje no seu trabalho. Como nós estamos, então, com 39, 40, na verdade 40 participantes agora nesse momento, eu tinha visto aqui, eu vou montar, deixa eu ver aqui, 10, 13 trios, tá, pessoal? Acho que 12, ó, melhor. Para vocês conversarem um pouco sobre isso. E vou deixar um tempo, depois eu vou puxar vocês de volta. Esperem mais ou menos entre 8 e 10 minutos, uns 10 minutos eu vou puxar vocês de volta. Aí eu quero ouvir como é que foi a conversa. Então estou criando agora. Tem bastante gente que ficou fora dos grupos. Márcio, ficou sozinho, o Estevão. Deixa eu botar aqui no 2. Deixa eu colocar... o Jairo. Jairo, você tem que aceitar um convite para um grupo, né? Eu vou lançar você no grupo. Deixa eu ver quem mais. Toninho. Toninho, Rafael. Opa, o Jairo voltou. Aí, aceitei. Você aceitou? E mesmo assim, não? Acho que estou no grupo, agora não sei de quem.
ver se tem alguém sozinho aqui. Parece que não. Parece que temos só... Ah, o Estevam. Estevam tá sozinho. Deixa eu jogar ele para um outro grupo aqui, ó. Grupo 3, grupo 2. Toninho, você que tá aí. Quem mais tá aí? Toninho, Jairo, Rafael... E o Márcio. E o Márcio. Vocês podem abrir aí a câmera ou o microfone? A minha conexão tá fraca que eu tô na fazenda, viu? Entendi. Mas, Rafael, provocando você, olha, porque o Jairo já falou um pouquinho hoje, queria provocar você. Tô cortando um pouco a minha fala, você não tá ouvindo. Minha pergunta para vocês aqui, ó, é como se aqui fosse o nosso grupo, tá? Certo. Quais atividades vocês acham que são Pareto no caso do seu dia a dia? Ou seja, aquelas atividades que são essenciais, geram muito valor comparado com outras. Vamos lá. Eu entendo que, como a gente está na área comercial, é fundamental para nós planejamento. Sem o planejamento, você não consegue ter um direcionamento para quem vender, que é importante para nós, já está dentro desse processo, o que vender e quanto vender e a necessidade das ações que a gente tem para esse complexo de planejamento. Então, eu entendo que 20% do nosso tempo, da nossa atividade, pode representar a ação dos 80%. Aí os 80% são ações, visitas, treinamento, relatórios, né? Que envolve os 80%. Então, 20% vai fazer com que a gente consiga atingir os 100% nesse processo, na minha visão, né? A qualidade desse planejamento, né, Jair, me parece essencial. Se a pessoa, vamos dizer assim, se o representante não der a atenção necessária para esse planejamento de qualidade, o resto que ele faz poderá ser comprometido, né? Não adianta eu visitar sem planejamento, não adianta eu treinar sem ter um planejamento do que eu preciso que aquela equipe ou distribuição ou uma venda direta faça por mim. Se eu não tiver feito o planejamento, não adianta eu ir lá e visitar por visitar. Eu tenho que ter planejado isso, né? Então, ele é fundamental para que esse resultado aconteça. O Rafael ouviu? Oi? Eu concordo com o Jair nisso aí, viu? Eu acho que o principal, com certeza, é planejamento e também ter objetivo, né? Objetivo nas suas ações. Você vai visitar um produtor, então você já tem que ter um objetivo traçado para ir lá e ser o mais direto e objetivo possível, né? Porque hoje tempo é dinheiro, né? Tanto para a gente quanto para o produtor, né? Então, você ir lá para papear e conversar coisas que não tem sentido, acho que não tem necessidade. Então, planejamento e objetivo, acho que é o principal, é os 80. Que legal. Na verdade, Luciano, nós temos aí dentro da companhia, que a gente já passou por vários treinamentos, que é o Impact. Em resumo, é o Impact, né? Mas assim, de forma mais simples, a gente fala em planejamento porque todo o processo está envolvido dentro do Impact. Então, ele resulta nesse resultado que a gente espera, que é o fechamento dos resultados da companhia no final do ano. Muito legal. Muito legal. Márcio ouviu também? O Márcio está aqui no grupo, eu não sei se ele está ouvindo a gente. Se ele puder abrir o microfone. Tudo bem? Você pode comentar também, Márcio, que a gente acabou formando um grupo aqui fora. Eu acho que no nosso dia a dia, assim, tu tem que estar extremamente organizado, né? Porque se tu não te organiza, não planeja as tuas visitas, não planeja o teu dia a dia, tu acaba gastando tempo à toa, né? Porque muitas vezes, se tu não agendou previamente as tuas visitas, os teus momentos, principalmente agora, né, com essa pandemia aí, que tem muito distribuidor, principalmente cooperativas, que não estão recebendo a gente, né? Eu acho assim que hoje em dia, utilizar muito essas ferramentas novas, o Teams, o Zoom, porque a maioria dos meus eventos, das minhas ações, tem acontecido por aí, né? Então, tem que estar muito bem planejado, muito bem organizado, né? E é até engraçado que às vezes tu faz reuniões pelo Teams aí com 60, 80 pessoas e quando tu termina, encerra, todo mundo se despede e tal, tu vê que 40 telas seguem ligadas, né? Porque as pessoas estão só com a tela ligada ali, não estão na prática do evento. Né? Boa.
Isso é uma coisa que me chama muito a atenção. Eu até aprendi já a ficar até o final, sabe? Ficar olhando, porque realmente, cara... Você sabe que tem uns gatos aí, viu, Márcio, que estão aprendendo muito nos cursos, né? Ele é que fica cuidando do computador. Então, eu concordo, cara, que se as coisas se não forem bem planejadas, bem executadas, o teu dia a dia não rende, né? Muito legal, Márcio. Você, inclusive, falou de ferramenta, né? Você utiliza alguma ferramenta de, vamos dizer assim, de agendamento específica? Vocês têm ferramentas para isso? Ferramenta de agendamento, que sentido tu quer dizer que eu não se eu quiser dizer assim, Márcio, me mostra como a sua semana está planejada. Onde eu vou ver isso? Cara, vai ver no meu caderno aqui, que eu pego segunda-feira, sento aqui no meu escritório e organizo a minha semana, né? Perfeito. Então, quem são as peças-chave que eu tenho que visitar, de acordo com o objetivo, se é fechamento de quarto, se é fechamento de mês ou não, etc. E organizo a minha semana. E tem muito cliente, assim, eu vou dar um exemplo, eu gerencio a conta da Cevalha aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo. Uhum. Eu quero fazer um treinamento com eles e juntar todo mundo no Teams, no Zoom. Se eu não marcar com 30 dias de antecedência, eles não aceitam. Não vem. Não vem. Perfeito. Muito legal, Márcio. O seu caderno, né, é uma ferramenta extremamente importante. E eu gosto de todas as ferramentas. Eu não tenho preconceito. Pode ser que eu sou cara de mais idade, né? Então, não sei, porque eu não estou te vendo. Você não mostra a sua cara. Eu vou fechar as salas lá. Você vê que a gente já teve tempo de conversar aqui. É o planejamento raiz. Raiz. Boa, Jairo. Gente, vamos combinar que o bom e velho caderno faz... Eu ia falar isso agora. Só não pode perder ele e deixar em cima da mesa que o concorrente pega. Aí perdeu tudo. Ô, Jairo, aí dói, né? Boa. Muito bem, pessoal. Estou fechando as salas estão sendo fechadas. Espero que a conversa tenha sido gostosa. Aqui fora foi ótimo. A gente formou um grupo, né, uma equipe para conversar. Lembrando que nós ainda estamos na primeira metade da discussão, né, que é o tempo Cronos, que é o tempo objetivo. Qual tipo de atividade, pessoal, é altamente geradora de valor? Se eu tenho consciência disso, tempo Cronos para mim, ele está no meu domínio. Se eu não tenho consciência, se eu misturo o valor das atividades, eu já vi muita gente fazer isso, pessoas que misturam, vamos assim, confundem atividades de baixo valor ou de médio valor com alto valor, elas se perdem muito no tempo. É interessante como elas trabalham muito. Veja, não são pessoas que a gente possa dizer trabalham pouco, são preguiçosas, não é nada disso. Elas trabalham muito, mas elas não apertam os botões certos no seu trabalho. Então elas têm resultado sempre a desejar, né? O seu resultado fica a desejar. Elas não se movem para frente uma transformação de mais qualidade. Vou só fechar a questão do tempo Cronos agora, pessoal. Parece que ela está tendo um microfone que está aberto, alguma coisa assim. Eu vou fechar o tempo Cronos, então, pessoal, dizendo o seguinte: nós precisamos aprender a dizer não para poder deixar o nosso melhor legado. Há pessoas que querem agradar a todos. Todas as demandas que chegam, ela quer resolver. Quando ela tem esse tipo de mentalidade, ela vai fracassar em relação ao tempo Cronos, né? Assim, é cruel mesmo, mas é o que acontece. As pessoas são boazinhas, e elas são muito voltadas a atendimento de demanda e interrupções, aceitam as interrupções de maneira muito... elas são fáceis, né? A gente fala, a pessoa é facinha, a gente consegue interrompê-la com facilidade. E ela nunca vai entregar o seu melhor legado no mundo. Essa é uma reflexão que eu gostaria que vocês fizessem, né? E esse é o quarto e último item, pessoal, do tempo Cronos. Olha, a agenda. O sistema que você utiliza. Nós descobrimos há pouco que o Márcio, que estava aqui fora, ele utiliza um caderno. E ótimo, pode ser um caderno mesmo, pessoal. Eu já usei muito agendas de papel e cadernos, né, para manter as anotações e ter um fluxo correto. Uma coisa eu digo, nunca começo uma semana sem antes preparar a minha semana. Então a minha semana sempre fica preparada. Na época que eu estava escrevendo o livro, o Ser ou Não Ser, eu reservei terças e quartas-feiras para esse projeto. Eu bloqueei. E eu comuniquei um monte de gente. Todas as pessoas que trabalhavam comigo em 2019 ficaram sabendo que esses 2 dias estariam reservados e que eu não atenderia
as demandas. Por outro lado, eu me desdobrei para que na segunda, na quinta, na sexta e até no sábado, eu conseguisse dar conta de todas as outras atividades, não deixar nada para trás. Mas eu garantia, em 2019, que terça e quarta eram dedicados a escrever o meu livro. Então, isso é um senso de alto valor, pessoal. Você entender como isso vai transformar. Eu perguntei para o Márcio aqui, né, que estava com a gente aqui fora, se eu quiser ver como você organiza a sua semana, onde eu posso olhar? Qual a ferramenta que eu olho? Ele falou, olha meu caderno, professor. Aqui eu estou mostrando para vocês uma pessoa que usa o Outlook de forma super organizada. Há pessoas que conseguem fazer isso, tá? Elas nunca começam uma semana sem antes ter montado de maneira bem clara quais são os compromissos e as atividades. Atenção, não misture compromisso com atividade. Compromisso tem horário, certo? É um encontro, é uma reunião, é uma visita. E tarefas, elas não têm horário certo, mas elas têm a gente fala que elas têm uma ordem de precedência. Quais são as mais urgentes e as mais importantes? Você tem que ir trabalhando as tarefas entre os compromissos, né? Ou bloquear alguns dias, como eu fiz, para trabalhar um certo projeto que você está realizando. Então, com isso, pessoal, a gente basicamente cobriu o tempo Cronos. Eu só queria fazer mais um pouquinho de... fazer alguns estímulos para vocês. Olha, como você usa a primeira hora do seu dia? Pessoas mais efetivas, mais realizadoras, elas têm muito cuidado para não mergulhar no dia a dia antes de se preparar. Geralmente elas reservam a primeira hora do dia para atividades inspiradoras, para se aprofundar um pouco em si mesmo, ter autoconhecimento, para ler alguma coisa que fazem que elas se sintam melhor, para fazer exercícios físicos, né? Meditação, muita gente faz meditação. Qual o seu horário mais produtivo? Saber isso é muito importante. Há pessoas que são mais produtivas à tarde e outras que são mais de manhã. E tem gente até à noite que é muito produtivo, né? Como é que você tem aproveitado o seu melhor horário produtivo? Então, uma pessoa que cria projetos que exigem muito pensamento, muita estratégia, ela deveria colocar essas atividades no horário mais produtivo que ela tem. Qual a importância de fazer intervalos? Estudos sobre estudos, pessoal, estão mostrando que você trabalhar sem parar não gera alta produtividade. Melhor é você ter alguns momentos em que você possa se renovar. Dá uma paradinha, vai tomar água, vai andar um pouquinho, tomar um cafezinho, aí volta. Respira, faz alguns exercícios. Quem está agora em home office, né, pessoal, aprender a fazer essa atividade dentro de casa, mas os intervalos são muito importantes. A quanto tempo o intervalo? Bom, depende um pouco do seu organismo, mas em média, pessoal, a cada 1h30 ou 2 horas, nós deveríamos aprender a dar intervalos. A NASA fez um estudo que mostrou que uma soneca depois do almoço pode aumentar em 40% a sua produtividade na parte da tarde. Olha que louco, pessoal. É uma informação importante, mas não é para dormir a tarde inteira, é para dormir 15 minutos, né? Mas quando você volta para o trabalho, você volta com uma energia muito maior, né? E o que pode ser delegado? Nem tudo nós queremos fazer pessoalmente, nós queremos também pensar o que pode ser delegado. Pessoas centralizadoras têm um uso muito ruim do tempo Cronos, né? Bom, isso, pessoal, é o tempo Cronos, é o tempo objetivo, simples, aqueles 4 elementos que eu passei para vocês. O tempo Kairos é a experiência de consciência que nós temos e hoje isso é chamado de flow. O Mihaly Csikszentmihalyi, esse nome fácil que vocês estão vendo aí, que é um psicólogo húngaro do desenvolvimento humano, em 1965 ele publicou os primeiros resultados de uma pesquisa dele que demonstraram que as pessoas, quando estão em flow, estão no máximo da sua produtividade. O que será que é flow? Eu vou deixar que o vídeo resolva e explique para a gente o que é o flow. Vamos lá. Som ok? Afinal, o que é o flow? Inicialmente, podemos dizer que é o estado alterado de consciência, no qual o indivíduo, durante a execução de uma atividade, está imerso em um sentimento de foco hiperenergizante, envolvimento total e prazer em fazê-la. O primeiro cientista a realizar um estudo compreensivo sobre este fenômeno foi o Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, PhD pela Universidade de Chicago. Em 30 anos de docência, pôde desenvolver projetos de pesquisa de longa duração, em larga escala,
que forneceram os fundamentos para a construção de um modelo conceitual e teórico sobre a experiência subjetiva ótima. Em seu livro Flow e Psicologia Positiva, o professor Helder Camei, mestre em Psicologia Social e do Trabalho pela Universidade de São Paulo, explica que o fundamento da experiência de flow está nas atividades que realizamos por motivações intrínsecas, as mesmas que levam as crianças a brincar e muitos artistas plásticos a pintar ou esculpir por horas e horas a fio, sem expectativa de qualquer recompensa. É o agir pelo prazer de agir. Vale ressaltar que nesse estado de consciência, as pessoas agem com serenidade e tendem a não cometer erros. A pesquisa do Dr. Mihaly mostrou que quando as pessoas investem grandes somas de dinheiro na compra de bens de luxo, elas são significativamente menos felizes do que quando executam uma atividade gratuita ou barata que conduz ao flow, como praticar um esporte ou caminhar por prazer. O significado disso, para a humanidade, é que cada um de nós tem infinitas possibilidades diárias de bem-estar psicológico, bem ao alcance das mãos. Uma considerável parte da felicidade pode ser atribuída ao estado de flow, ou a momentos de completa entrega a uma atividade de nossa preferência. A razão destas descobertas é muito simples. Uma mente distraída normalmente cai em um padrão, associado a preocupações com problemas cotidianos, que geram ansiedades e fixações, quase sempre injustificados. Enquanto isso, o estado de flow tem sido comparado ao exercício da mindfulness, mente plena, e pode ser classificado como meditação em movimento. O processo envolve atenção plena, no momento presente. A psicologia clínica tem desenvolvido terapias ocupacionais com base em mindfulness, auxiliando as pessoas no tratamento de vários tipos de doenças mentais: a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico e o controle dos impulsos que conduzem aos vícios em geral. Agora, as práticas da mindfulness podem também ajudar as pessoas a alcançarem seu pleno potencial. Pessoal, eu tenho um objetivo, então, de que vocês entendam bem o que é o flow. Eu sei que é um assunto novo para muitos, né? Mas para a gente poder localizar melhor quais são as atividades que nós fazemos no nosso dia a dia, principalmente no trabalho, que nos levam ao flow. Então eu vou conceituar um pouco mais, aí eu vou perguntar isso. Em que atividade você entra em flow? Vá pensando, olha. Estado otimizado em que os indivíduos esquecem-se de si mesmos enquanto realizam uma atividade profundamente significativa, com foco pleno naquilo que executam. Então não é um momento de relaxamento, tá, pessoal? Para deixar claro, é um momento de ação, é um momento de atividade, mas é uma atividade muito prazerosa. Ela é tão prazerosa que as pessoas não veem o tempo passar, distorção do tempo. Qual é o tipo de atividade que você faz hoje na Adamar, em que você às vezes não vê o tempo passar? Você falou assim, nossa, eu estava tão concentrado, estava trabalhando naquilo que o tempo voou, né? E estava tão legal, nossa, foi tão gostoso, né, fazer isso. Olha a frase do Ayrton Senna. Alguém poderia fazer a leitura para mim? Eu queria pedir um voluntário que lesse a frase do Ayrton Senna quando ele estava em flow, né? Ele entrou muito em flow e ele é uma espécie de um ícone, né, de alto desempenho para todos nós. Quem poderia fazer a leitura da frase dele, por favor? Aprendi a cortar todos os pensamentos desnecessários na pista. Simplesmente me concentro. O ruído da multidão se desvanece. Os outros atletas desaparecem e agora sou apenas eu e este caminho. Que legal, Cecília. Muito boa leitura, muito obrigado. Você saberia dizer, Cecília, alguma atividade que você faz, que pode ser no trabalho ou fora dele, mas de preferência no trabalho, pode ser também fora, que você já entrou em flow?
Nesse estado de super concentração, assim, tá fazendo aquilo e, nossa, não vê nem o tempo passar? Luciano, você estava falando aí, eu estava pensando aqui, É. não são poucas também, né? Porque quando você trabalha naquilo que você gosta, eu acho que são momentos que você, assim, alguns momentos que eu lembro é quando eu faço alguma coisa que aquilo agrega para o cliente, quando o cliente fala, poxa, aquela decisão, naquele momento daquele pedido deu certo, aquela recomendação fez a diferença naquele produtor, ou você visita um cliente, você sai de lá e fala, poxa, obrigado, eu precisava trocar essas ideias, eu precisava ter mais conhecimento sobre esse assunto, a gente aprendeu junto, então você se sente realmente que você está fazendo a diferença para algum cliente, para a pessoa naquele momento. O teu serviço não é apenas vender e colocar um pedido. Isso. Nossa, pessoal, a Cecília fez uma descrição perfeita do flow. E por quê? Porque o que nós sabemos hoje é que o flow só ocorre quando você não está muito focado no resultado imediato. Se eu vou visitar um cliente, principalmente vocês da área comercial, vou visitar um cliente, estou pensando demais na minha comissão, por exemplo, financeira, eu não vou entrar em flow. E o engraçado é que é um paradoxo, né? Olha, se eu estou muito focado no resultado final, na recompensa lá na frente, eu não entro em flow. Se eu não entro em flow, meu trabalho não atinge os melhores resultados, porque quando eu estou em flow é que eu chego no máximo da minha capacidade de entregar resultado. Então é um paradoxo, né? Porque a comissão virá, lógico. Claro que ela virá lá na frente, na hora. E virá melhor para quem trabalhou melhor, né? Mas quando eu estou muito focado no resultado, eu perco essa capacidade de realizar o trabalho bem feito. Então, cada detalhe, cada momento em que eu estou ali para atender meu cliente, para fazer o meu melhor trabalho pelo cliente, pode me levar ao flow se eu gosto disso. Se essa rotina, não é nem a rotina, né? Essa aventura da venda, né? Que é um processo comercial que eu gosto muito também, se ela está no meu sangue, eu tenho grandes oportunidades para entrar em flow, tá, pessoal? Então, as características aí são várias características, mas a motivação intrínseca, estou fazendo porque eu gosto, estou fazendo porque eu adoro isso, tenho identidade com essa atividade, e uma concentração muito profunda, né? Bom, outra coisa, pessoal, é que a gente entra em flow quando está mobilizando as nossas melhores forças. Quais são as suas melhores forças, né? Lembra das forças de caráter que nós vimos? Tem também as inteligências, tem as suas habilidades naturais. Então, uma pessoa, por exemplo, que é muito boa em relacionamento, ela deve aproveitar isso no trabalho dela. E é justamente nessa questão do relacionamento que ela vai entrar em flow, né? Porque ela tem uma inteligência interpessoal, uma inteligência emocional muito alta. Já uma pessoa que tem, por exemplo, uma inteligência lógico-matemática muito alta, ela pode entrar em flow fazendo uma atividade que tem a ver com planejamento financeiro, enfim, planejamento comercial. Nesses momentos ela pode entrar em flow também. Então a mobilização de forças que são naturais em nós é muito importante, né? Então as reflexões sobre o flow que eu queria que vocês fizessem, pessoal, basicamente já estamos, vamos assim, chegando no coração do assunto, são os seguintes, olha, vamos às perguntas, olha. Primeiro, peraí, deixa eu pôr na ordem certa aqui, que é isso aí mesmo. Olha. O que você estava fazendo quando entrou em flow alguma vez? Então a Cecília já deu um exemplo. Quais forças você estava usando naquele momento? Quais motivações você poderia descrever que o levaram para esse estado de flow? Qual a sensação de realizar alguma atividade em concentração profunda? Quanto tempo levou na realização dessa atividade? E descreva a sensação geral dessa experiência, né? E aí, pessoal, eu vou dar uns minutinhos para vocês fazerem anotações em relação a essa pergunta. Para depois disso a gente caminhar para o nosso encerramento, tá bom?
Pessoal, além da Cecília, quem mais poderia dar um exemplo de atividade que leva ao flow? Gostaria de mais alguém que participasse hoje. Olha, o Jairo já contribuiu, a Cecília já contribuiu. Gostaria de mais alguém que se manifestasse e falasse assim, olha, tipo de atividade que me leva ao flow, dentro da reflexão dessas perguntas que eu coloquei. Um de cada vez, pessoal, senão não dá para falar todos juntos. O João Bosco vai falar um pouquinho. RTV de Santa Catarina. Sim. A gente tem, assim, uma questão que eu gosto muito essa prática do flow, é quando eu faço o planejamento estratégico do ano, né? Então, eu me debruço sobre os 80-20 e tento criar um planejamento com objetivo, resultado esperado. E isso me dá uma sensação agradável, porque eu consigo fazer uma apresentação de valores, inclusive sei que também aquele objetivo vai atender a expectativa da companhia e do próprio cliente. E meu também, tanto profissional quanto pessoal. Então, isso me dá uma sensação bem agradável. Quanto tempo você leva a fazer esse planejamento no início do ano, João? Normalmente ele precisa assim de 2, 3 dias depois que você já tem as informações do campo, né? E de alta concentração, meditação e buscando as estratégias necessárias. Muito legal. Geralmente pessoas que têm esse gosto pelo planejamento, eles têm forças racionais importantes e lógica. A gente chama isso de uma inteligência lógico-matemática, que a pessoa se sente muito bem fazendo esse tipo de planejamento, né? Muito legal. Alguém entra em flow, pessoal, no momento vamos assim, de estar ali ouvindo o cliente, empatia, né? Relacionamento mesmo, de estar ali tentando compreender, fazer um melhor diagnóstico, tentando entender a situação do cliente. Tem alguém que entra em flow fazendo isso? Que já é um outro tipo de força que se mobilizou, hein, Jairo? Você vê que é interessante que o Petri colocou que para ele o planejamento, né? Eu já gosto muito de estar quando a gente tem alguma coisa no campo, por exemplo, um produto nosso comparado ao de um concorrente, e a gente está no campo com o cliente muito focado em mostrar. Eu entro em flow nessa situação, gosto de estar lá no campo, mostrando para o cliente, aí uso o meu conhecimento que a gente tem dos produtos da companhia frente aos concorrentes, o resultado atingido versus aquele momento, né? E daí estou respondendo a sequência das tuas perguntas, né? O que eu estou fazendo no campo. Sim. É como se eu tivesse o Ayrton Senna entrando na barata lá, ele entra em flow quando ele entra dentro do carro, né? Pelo que eu entendi, não é isso? Isso. Então, nós, na área comercial, eu entro em flow quando estou lá no campo mostrando alguma coisa para o cliente, né? Então, uso o meu conhecimento do produto em questão, né? Comparado que está, e me motiva a descrever tudo aquilo que está acontecendo, né? E a sensação de realização, ou seja, aquilo que a gente fez lá do começo, que queria mostrar, passa a ser uma realidade e a gente consegue provar aquele planejamento que fez de ter feito o produto comparado ao concorrente. Quanto tempo leva isso? Normalmente, a gente lá no campo 30, 40 minutos, né, de conversação, mostrando o resultado e comparando. Então, é um momento de muita concentração, de muito foco, e de muito objetivo em relação ao que está acontecendo. E eu diria assim que a quarta pergunta é qual a sensação? É adrenalina pura. Que legal, que legal. É isso aí, isso é ótimo. Olha, o Jairo me deu uma oportunidade, pessoal, de mostrar um gráfico que vem em seguida, que é o seguinte, olha,
as condições críticas para a pessoa entrar em flow tem que ter uma adrenalina, tá? As metas devem ser claras, você deve saber se você está indo bem ou não. Por exemplo, quando o Jairo faz uma apresentação para um cliente, ele deve ter aqueles dias em que dá tudo certo na apresentação. E deve ter aqueles dias que, puxa, eu falei um negócio ali que, sei lá, podia não ter falado. Tal. Então a gente sente, é o feedback imediato, né? O alto nível de atenção focada está super focado lá no que está falando, ele já falou isso, mas o terceiro item, Jairo, você trouxe também, é o desafio, é a adrenalina. O desafio e habilidades têm que ser altos e equivalentes. Vou mostrar isso num gráfico. Ó. Se a pessoa tem um desafio alto, mas ela está bem habilitada para esse desafio, ela tem chance de entrar em flow. Se o desafio for alto demais para a habilidade que ela tem, ela vai entrar num estado chamado ansiedade. Todo mundo que enfrenta um desafio e não se sente habilitado o suficiente para isso, não vai entrar em flow. Então precisa o quê? Às vezes treinar mais, né? Trabalhar. Eu sei que em vendas, esse aspecto da apresentação, você precisa ter uma boa oratória, uma boa retórica, uma capacidade de convencimento muito grande, né? Você tem que entender muito dos produtos, tem que entender as aplicações desse produto e a realidade do cliente. Então, isso tudo é capacitação. Quanto mais a pessoa se sente capacitada, isso às vezes leva anos, né? Mais ela sente a possibilidade de entrar em flow, porque o desafio vai subindo e a habilidade dela vai dando conta, né? Se sair para um lado ou para o outro, fica ruim. Por exemplo, um vendedor, pessoal, que tem muito potencial, mas está utilizando pouco desse potencial, vai entrar em tédio. É uma experiência chata, é uma experiência que usa pouco da sua energia e pouco das suas inteligências, né? Então, esse equilíbrio ele é sutil e ele é essencial para gerar as experiências de flow. Ficou claro aí essa ideia, Jairo? Porque você que nos trouxe a ideia da adrenalina, né? E ela está justamente aí, ó, tá bom? Nesse mapa aí. Ô, Luciano. O Hernão. Carlos Sorriso. Oi, Sorriso. É o Carlos de Sorriso. O Carlos. Fala, Carlos. Tudo bem? Tudo bem, e você? Ótimo. Você estava pensando aqui, cara. A capacidade que a gente pode ter, sim. Talvez, eu acho que todos os colegas estão pensando, que momento que eu entrei em flow? Porque você disse duas coisas bem diferentes. Que momento que você já entrou em flow de frente com o seu cliente? Eu estava pensando aqui, eu acho que nesse momento aqui no meu raciocínio, em relação à sua pergunta, eu acho que eu também entrei em flow aqui, porque eu estava buscando aqui na memória, cara, já tive tanta situação, eu apresentei alguma situação para o cliente, veio umas ideias, sai da sala dele, sento no computador, fico buscando aonde que eu posso atender melhor. Será que é possível a gente também ter essa sensação de estar ali pensando, olhando, e não saber que isso é um flow também? Isso, na verdade, o flow sempre existiu, Carlos, só que as pessoas não sabem dar nome a isso. E também não entendem quais são os benefícios disso. O que tem sido muito trabalhado hoje em dia na nova forma da liderança é ajudar as pessoas a entrarem mais em flow. Então, eu vou dar um exemplo. A Google, nos Estados Unidos, está ajudando os funcionários num laboratório de flow. Por quê? Porque interessa a todo mundo, é bom para todo mundo. O trabalhador fica mais feliz, porque você vai ajustando o desafio dele para que ele entre mais em flow. Ele se sente bem, né? Acho que temos um fone aberto. Pessoal, tentei fechar aqui. Quem tá? Acho que o Mauro. Já deu certo, Carol. Carlos também tá com... mas já deu certo. A própria consciência... Não muda aqui, Carol, pelo fone. A própria consciência de entrar em flow, pessoal, e entender o que é o flow é extremamente importante para que a gente possa evitar o estresse crônico, que é mortal para as pessoas, faz muito mal para as pessoas, e aumentar o nosso prazer no trabalho. Eu falo assim, pessoal, se está pesado, está errado. O trabalho, as pessoas que trazem mais resultado numa empresa fazem isso com muito prazer. E elas se encontraram nesse projeto, se encontraram nesse trabalho. Pois não, Aline? Então, Aline, RTV de Alegrete. Sim. Então, resolver problemas seria entrar em flow, porque tu dedica de total concentração, adrenalina, e depois da resolução, no caso, vem o momento de relaxamento. Então, resolver problemas seria entrar em flow também.
Exatamente. É que há pessoas, só para a gente refletir, Aline, eu sei que você está dizendo do momento positivo do flow. Há pessoas que não estão capacitadas para resolver os tipos de problemas que estão chegando para elas. Então elas não entram em flow, ao contrário, elas ficam estressadas. Entendi. Então, ou elas nem têm o perfil. Olha que doido. E tem muito isso no mundo do trabalho. Tem pessoas que estão fora do perfil. Então é muito importante dizer assim, será que a pessoa tem essas forças, tem o perfil certo? Será que ela está bem habilitada? Será que o desafio dela é grande o suficiente? Porque desafio muito baixo também é ruim. Então tem algumas técnicas aí importantes para a gente ter mais flow. E no final, olha quem ganha, pessoal. O meu último slide mostra aqui os benefícios do flow. Não quero deixar de mostrar. Olha, quando você sai em flow, aumenta a criatividade, melhora o seu desempenho, acelera a solução de problemas, como a Aline falou, ganha confiança e perde o medo do fracasso. A pessoa em flow, ela gosta de ousar e tem a sensação contínua de prazer que vai redundar numa saúde psicológica melhor, uma relação afetiva com o trabalho. Pessoas que entram muito em flow no trabalho, pessoal, elas amam o que fazem e cada vez amam mais. Elas querem fazer mais, porque elas se sentem motivadas e estimuladas a fazer mais. Então, há aí um aspecto subjetivo do tempo. Nós vimos o aspecto objetivo, tempo cronos, né? Você tem uma agenda mais Pareto, 20-80, e vimos o aspecto subjetivo, entrar mais em flow. Isso é uma visão bem ampla, bem integral da produtividade ou da efetividade pessoal. É isso que tínhamos hoje, pessoal, pelo horário que nós temos. Deu. Mas eu adorei, quero dizer que eu adorei os comentários, as contribuições que todos fizeram. Foi muito bom. Eu devolvo a palavra para a Gabriela. Maravilha. Maravilha, professor. Super obrigada, né, por mais um encontro, né? A gente teve aqui bastante gente conectada. Acho que a grande mensagem que fica, né, e aí ouvindo, né, as falas, né, do Jairo, do Petri, né, do Carlos, a pergunta da Aline agora, acho que sempre o quanto é importante a gente conseguir olhar para a gente, né, não é à toa que a gente começou com a pergunta de legado, né, professor, de propósito, quanto olhar para a gente e fazer essa conexão de habilidade e desafio. E quanto mais isso está equilibrado, mais bacana fica, né? E aí, gente, eu reitero sempre a importância do desenvolvimento. E quanto mais a gente se desenvolve, mais habilidade a gente cria. E mais desafios a gente consegue, mais em volume, mas mais complexidade, né? A gente consegue trabalhar e isso traz um crescimento conjunto, né? Então, acho que só para a gente, né, começar aqui a trabalhar o nosso fechamento, acho que como uma mensagem, resumo, né, desse nosso bate-papo. Alguém queria contribuir? Mais alguma coisa que tenha ficado? Algum aprendizado? Algo de como é que foi o dia de hoje? Para a gente encerrar? Eu acho que o flow nosso foi esse fechamento de mês, viu, Gabriel? Acho que não teve nada de diferente disso. Você sentar aqui e pensar aonde que vai, pegando toda essa de hoje, achei muito bacana, tá? Parabéns, Luciano. Parabéns, Gabriel, pelo assunto, foi bem legal. Porque eu acho que olhar para nós, pegar a carona que você falou, é extremamente importante. A gente para pouco para olhar para nós. A gente não para assim, cara, o que eu fiz hoje? Foi legal? Igual as perguntas, né? A gente não para fazer isso. Foi satisfatório. E às vezes a gente tem uma sensação de satisfação. Entreguei meu número, ajudei a regional. Como que eu fiz isso? Essa sensação, essa estratégia de flow, eu acho que deveria vir bastante, Gabriela, para nós, para a gente pensar nisso. Não só a parte frustrante, a parte boa. Quanta parte boa que a gente tem, e foi por esse motivo, por essa nova informação, por essa palavra flow, e a gente não sabe. E, de repente, a gente pode contribuir muito mais sabendo que se está no estágio de flow. Eu achei legal, gostei bastante, minha opinião. Perfeito, Carlos. Nossa, você... Ganhei o mês. Tá, eu acho que é muito por aí. E tem uma coisa muito bacana na sua fala, Carlos, que acho que conecta, inclusive, na semana passada a gente conversou sobre aquela questão de cultura, da liderança, né? Do que a nossa liderança tem de bom, o que a gente tem para aprimorar. Uma das coisas que tem muito a ver com coisas bacanas que a gente, né, já contando para vocês um primeiro rascunho de produto, né, daquela nossa conversa,
né? Aí eu estou resumindo aquela nossa conversa com as 3 conversas que a gente teve no dia, né? O grupo de líderes, esse grupo de comercial e o grupo de base. A gente falou sobre celebração, o quanto a gente precisa celebrar mais as nossas coisas. E celebração tem muito a ver também com o flow, porque a gente consegue trazer isso, né? A nossa habilidade em comoção com o nosso desafio e a gente comemorar, olhar para esse positivo, né? E o quanto a gente cada vez pode desenvolver mais tudo isso, né, Carlos? Acho que tá muito em linha, de verdade. A sua fala foi excepcional e cirúrgica, assim, agradeço imensamente. É isso, minha gente. Muito obrigada mais uma vez, né, pela conversa, né? Espero realmente que tenham curtido e que tenha contribuído, né, assim como trouxe a fala do Carlos. Aqui está o nosso QR Code, né, para vocês compartilharem as opiniões de vocês em relação ao módulo, né? E mais uma vez deixo aqui o convite para os nossos próximos encontros, né? Que serão 4 aí até o final do ano. A gente vai fazer aquela atualizaçãozinha de agenda, como eu falei no início do nosso bate-papo aqui, que a gente vai falar, né, sobre os nossos hábitos, né, em relação à efetividade, que todos, né, Carlos, corroboram, né, com a gente entrar em flow, a gente encontrar esse equilíbrio nosso e efetivamente estar melhor, né? Esse é o que a gente vem sempre arrumando. Beleza? Obrigado a todos. Ótimo restinho de dia para todos, excelente final de semana. Nos vemos aí. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Tchau.